Olá, gente, tudo bem? Quem precisa de religião? Isso aí foi uma questão que eu vi num vídeo de um youtuber, de um youtuber que eu respeitava muito, que eu achava muito, pelo menos até algum tempo atrás, em alguns vídeos que eu escutei ele falar, era alguém que eu considerava muito sensato, uma pessoa, né, que eu considerava sensata, que eu achei, esse cara aí, ele tem a cabeça no lugar, digamos assim, né? E o canal dele se chamava Questionando o Espiritismo. Agora se transformou em Questionando Crenças. Ele tirou lá, né, do espiritismo, agora não fala mais só sobre o espiritismo, fala sobre religião em geral, né? É alguém que se decepcionou com o espiritismo e agora acha que toda religião é igual, né? Mas eu quero começar falando duas coisas sobre as pessoas que dizem que o mundo não precisa de religião, né? Primeiro que são três coisas. Primeira coisa, a capa do vídeo, a imagem de exibição do vídeo mostrava uma foto do Chico Xavier, do Papa e do Bispo Macedo. E estava escrito assim: quem precisa de religião? Há dois problemas aí. Primeiro, é você achar que toda religião pode ser redutível a essas três, representadas por essas personagens, como se todos fossem iguais. E o que é pior, você comparar iluminados, os grandes educadores da humanidade, como Buda e Jesus, a esses sujeitos que foram ali, né, representados nessa imagem de exibição. Uma grande injustiça, né, e uma grande ingratidão, porque esse sujeito leu os evangelhos e eu tenho certeza que ele foi iluminado pelas palavras de Jesus. Hoje em dia eu já não sou mais cristão, não sou mais evangélico, nada disso. Mas ainda reconheço que Jesus foi um grande iluminado. Eu reconheço todas as palavras de Jesus, reconheço até que ele era mesmo o Filho de Deus, né? Seja lá o que isso signifique, tá? Mas eu lembro de ter lido o Evangelho de João e ali eu vi palavras que a mente de um homem convencional não pode conceber. O ensinamento de Jesus não pode ser concebido pela mente humana convencional. E aí a gente já pode encontrar uma finalidade para a religião. É que a religião nos revela coisas que a mente convencional do homem não pode alcançar, né? Santo Agostinho falou mesmo que Deus... Eu não sou cristão, viu? Eu sou budista, mas eu estou discutindo o conceito de Deus porque não existe verdade absoluta em nada, nem mesmo até o próprio budismo fala que não há verdades absolutas. Mas é verdade que o que Santo Agostinho falou, que Deus é incognoscível, Deus é infinito, nós não podemos alcançar o ser de Deus, porque nós somos finitos e Deus é infinito, né? Então Deus ele só pode ser conhecido se ele se der a ser conhecido. E mesmo assim, muito assim como num reflexo parco, assim, num reflexo imperfeito em seus atributos, né? Quer dizer, Deus, dito de outro modo, Deus só pode ser conhecido por revelação. E essa é a característica da religião. A religião, ela só pode ser alcançada por meio de revelação, né? Você não pode chegar a Deus por meio de seu intelecto, da atividade analítica. Por quê? Porque o intelecto é a atividade analítica, ela se prende aos sentidos, né? Ou seja, o que é o intelecto? É basicamente os sentidos, né? Quer dizer, nós temos os sentidos e o intelecto, né? Mas a mente inclui os sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar, e a intelecção. Mas o intelecto ele vai trabalhar com os elementos dos sentidos, com as ideias adventícias, com as ideias que advêm dos sentidos, com o mundo sensível, né? Então, como Deus não está acessível aos sentidos, né? Porque Deus é uma realidade interna, ou seja, espiritual, do espírito, né?
ao contrário do que é sensual, né? Deus é uma realidade espiritual, entendeu? Nós só podemos quer dizer, a dimensão sensual é aquilo que nós concebemos pelos sentidos e pela mente, o mundo que nós vemos, né? Mas Deus só pode ser conhecido internamente por revelação, e é uma revelação e é uma luz que brilha no interior, e independe de circunstâncias externas ou determinações empíricas, tá? Por isso que o homem que diz que não precisa de religião, ele se acha tão mais inteligente que o resto do mundo, ele se acha tão inteligente que ele acha que pode conhecer Deus pelo intelecto. De uma certa forma é isso. Mas eu vou entrar ainda um pouco mais profundamente nessa questão. Agora, existe um ensinamento da Cabala judaica, né, que é o seguinte: o que faz com que a gente busque religião? Isso é uma coisa fantástica, né? E não é simplesmente um ensinamento que impõe uma verdade, é um ensinamento que te mostra uma verdade e você a reconhece pelo seu brilho, porque está escrita no pergaminho da sua alma. Então a Cabala diz o seguinte, que existem necessidades humanas que estão no nível meramente mundano, né? Que são elas, né? Digamos assim, necessidades materiais, né? O fama, conhecimento, prazeres, né? A satisfação de prazeres, inclui prazeres carnais, prazeres dos sentidos, né? O gozo dos sentidos, né? Poder, conhecimento, né? Acho que já falei conhecimento. Então são essas: a fama, o reconhecimento, o poder, né? A riqueza, né? A riqueza, a fama, né? Eu já falei, todas essas coisas: dinheiro, fama, sexo, poder, né? Conhecimento, todas essas coisas, né? É o que o homem busca, são coisas externas, né? São realidades meramente mundanas, né? Que a gente experimenta e, num dado momento, em que momento exatamente, né? Que surge o anelo pela transcendência, ou seja, pela religiosidade, né? E pela busca de Deus, pela busca do absoluto, pela busca daquilo que transcende os sentidos, que transcende o intelecto. No momento em que todas essas necessidades são satisfeitas, então prazer, sexo, poder, fama, né? Opulências, dinheiro, conhecimento, no momento em que todas essas necessidades estão satisfeitas e a alma já não consegue mais encontrar satisfação nessas coisas, porque elas já não satisfazem mais, isso fruto de um mero desenvolvimento e desdobramento da própria alma, ela começa a indagar: mas deve haver algo mais. Será que a vida é só isso? É só poder, conhecimento, sexo, fama, prazeres, enfim, né? Todas essas coisas, né, meramente mundanas e meramente externas, meramente materiais. Será que não existe algo mais? Será que não existe uma realidade que subjaz a tudo, que está por trás de tudo, né? Então, no momento em que, esse é o início do despertar, porque no momento em que a alma faz essa indagação, isso é considerado pela Cabala como um ponto de luz que surge do interior da alma. A alma vai dizer que espiritualmente, dentro da linguagem, a Cabala vai dizer que dentro da linguagem das ramificações, isso é Israel, né? É quando surge verdadeiramente esse primeiro ponto de luz, que é o início da alma, que é quando o homem começa a desenvolver alguma coisa como alma, né? E as pessoas que não têm necessidade de religião, elas ainda não desdobraram essa necessidade interior, elas ainda não chegaram a esse nível de maturação psíquica e ainda estão entretidas com as coisas que são meramente mundanas: conhecimento, prazeres,
dinheiro, sexo, fama, né? Conhecimento já falei, né? E todas essas coisas ainda são o foco dessa alma. Entendeu? Então as pessoas que dizem, não preciso de religião, elas ainda estão entretidas, elas ainda estão nesse ciclo. Isso ainda satisfaz a alma dela. É uma espécie de imaturidade psíquico-espiritual em que elas realmente não alcançaram por meio ou da satisfação plena das necessidades básicas e materiais, ou por meio da frustração mesmo, né? Por meio às vezes a vida nos dá determinadas experiências em que a gente se desencanta dessas coisas. Não que essas coisas sejam ruins, não estou dizendo isso, que a gente não tem que buscar, né, um amor, a gente não tem que ter os prazeres da vida, que a gente não tem que ter o reconhecimento, que a gente não tem que ter prosperidade. Não estou dizendo que essas coisas em si não são ruins, tá? Mas elas não são o foco e não podem ser o centro da existência, né? Então, só que muitas pessoas, elas ainda possuem um ego muito inflamado, né? Elas se julgam mais inteligentes que as outras, né? Mas na verdade elas não têm nenhum discernimento. Qual é a outra face das pessoas que dizem que não precisam de religião? Né? São aquelas pessoas que eu vou dar um exemplo para você, uma história para ilustrar, né? Não é exemplo, é uma história para ilustrar. Alguém vai no mato para buscar erva cidreira, né? Mas não sabe reconhecer a erva cidreira. Isso é uma história meio absurda, mas é só como ilustração. Não sabe reconhecer a erva cidreira. Aí vê um monte de ervas, pega e vai pegando, sei lá, aquela cicuta e rebenta cavalo, e pega ali também mamona, e pega aquilo tudo e faz um chá. Eu peguei erva cidreira. Ele não sabe que aquilo não é erva cidreira. Entendeu? Aquilo são plantas venenosas. Ele vai e faz um chá daquilo e passa mal. Aí depois que ele passa mal, ele diz assim, tá vendo? A culpa é da erva cidreira. Não, a culpa não é da erva cidreira. A culpa é dele, que entrou ali no mato sem saber reconhecer, sem discernimento, e foi pegando as primeiras coisas que apareceram, né? Assim são as pessoas que se envolvem com religiões sem discernimento interior e depois se decepcionam e saem por aí falando que que religião é uma coisa ruim. É igual o cara tomou mamona e disse que a culpa é da erva cidreira, mas é que ele não sabia reconhecer a erva cidreira, né? A culpa não é da erva cidreira, a culpa é da pessoa que não teve discernimento. Então as pessoas se envolvem com seitas absurdas, malucas, né? Se envolvem com religiões, né, esdrúxulas, estapafúrdias, né, caminhos estranhos, né? E vão consumindo esse monte de veneno e acabam se intoxicando. E depois vão culpar a religião, vão colocar todas as religiões no mesmo saco, né? Vão fazer comparações absurdas, vão ser ingratos de não reconhecer as coisas boas que a religião trouxe para essas pessoas. Você sabe por que eu defendo a religião? Por influência do Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg, ele diz o seguinte: a religião pertence à vida e a vida da religião é fazer o bem. Então olha só o que diz o Emanuel Swedenborg: a religião pertence à vida e a vida da religião é fazer o bem. Então eu não preciso assassinar o vernáculo e chamar a religião de outra coisa. Outros falam, então não é religião, é espiritualidade, né? Por que negar a religião? A religare é isso mesmo, é religare. A palavra no vernáculo é religião, entendeu? Mas só que acontece é o seguinte, que essas pessoas elas se envolvem com essas seitas. Aí esse sujeito que fez esse vídeo, né, quem precisa de religião, ele se envolveu com o espiritismo. Olha só qual é o perfil de gente. Desculpa, gente, infelizmente eu tenho que entrar nesse. É chato criticar a religião dos outros. Eu não gosto de fazer isso e não é com prazer que eu faço isso, tá? Mas qual é o perfil de gente que busca uma doutrina como a doutrina de Allan Kardec, né? Olha só o que diz Allan Kardec: o espiritismo é ciência, a doutrina dele é ciência. Olha que loucura, que maluquice. O cara fala que a doutrina dele é ciência.
Como se religião e ciência não fossem completamente diferentes, não fossem caminhos completamente diferentes. Uma não é nem melhor nem pior, são diferentes, né? Elas têm objetos completamente diferentes, que exigem um estatuto metodológico completamente diferente, né? O objeto da ciência é o mundo, é a natureza, é os sentidos, é o experimentalismo, é aquilo que pode ser conhecido pela experiência, pelos sentidos. Entendeu? A ciência é construída por tentativa e erro. Entendeu? Uma hora o cientista fala, né, que ovo faz mal, outra hora vai falar que ovo faz bem. Uma hora ele diz que óleo de coco faz mal, outro vai dizer que óleo de coco faz muito bem. Depois vai vir outro desmentir, não, óleo de coco faz mal. E você já não sabe quem está com a razão. Por quê? Porque é um método científico, experimental, né? É tentativa e erro, tentativa e erro. É um saber completamente... isso é uma coisa totalmente precária, né? Aí você vai me dizer se o progresso... Então, como é que houve esse progresso todo? Não foi graças ao método científico, né? O método científico pode ter ajudado em relação àquelas fantasias dos medievos, até que o método experimental foi um avanço, mas daí você dizer que a religião... Um livro de ciência de 40 anos atrás está desatualizado. A obra de Kardec é do século XIX, está mais do que desatualizado, então, né? Mas então qual é o nível, qual é o perfil de pessoas que buscam uma religião que diz que é ciência? É alguém que se julga mais inteligente que os outros. Olha, a minha religião é ciência, a sua é só fantasia, viu? A minha religião é ciência, que é um sujeito que tem um narcisismo intelectual, é de um pedantismo, desculpa, né? Esse é o perfil de gente. Aí o sujeito entra numa religião dessa, claro, né? Vai se decepcionar, vai encontrar racismo, vai encontrar absurdos, fantasias das mais esdrúxulas, né? Coisa que eu não encontro em religiões que não têm essa pretensão científica, entendeu? Coisa que eu não encontro nos ensinamentos de Jesus e de Buda, né, que eram homens verdadeiramente iluminados. Podia ter falado isso, né? Por que seguir um sujeito que diz que é cientista e no final acaba se tornando um racista, né, por influência de Darwin, né, e depois vai dizer que africano não tem alma, que africano não é ser humano, por influência de Darwin. Esse é o grande problema da ilusão, que a própria ciência nega hoje, né? Mas o darwinismo social vem de Darwin. Darwin já falou sobre isso, né? Então esse é o grande perigo de você construir religião tomando como base ciência. Isso é um absurdo. Primeiro que ciência trabalha com os sentidos, o método experimental. Você não pode ver Deus, você não pode botar Deus numa proveta. Você não pode colocar a reencarnação numa proveta. Você não pode quantificar Deus, assim como você não pode quantificar a saudade, né? Quem fala, né, que a religião é ciência, que a ciência pode ser que a religião pode ser científica, é um idiota. Desculpa falar isso. É um sujeito completamente ignorante. O que ele tem de ignorância tem de narcisismo intelectual, porque ele se julga melhor do que os outros, né? A minha religião é ciência, a sua não. Então, pois um sujeito desse, depois de se decepcionar com religiões, diz que não precisa mais de religião, né? Olha, ele já tem um sintoma, pelo tipo de escolha religiosa que ele fez no passado, de narcisismo intelectual. O que ele quer dizer? Eu não preciso conhecer a Deus, Deus não precisa se revelar para mim, entendeu? Eu não preciso de revelação, né? Santo Agostinho falou, Deus só pode ser conhecido por revelação. Olha só, né? E se ele se dera a conhecer, quer dizer, a revelação tem que partir de Deus, né? O reconhecimento da revelação até é pela razão, entendeu? Mas nós não podemos conhecer a Deus pelo intelecto, porque Deus é incognoscível, entendeu? Kant falou que Deus é incognoscível. Nós não podemos conhecer a coisa em si, entendeu? Ou seja, a alma, o mundo e Deus, né? Mas Kant errou quando não levou em consideração que Deus pode se dar a ser conhecido por meio de uma revelação que parte dele, né? E que o reconhecimento dessa revelação, ainda que não que
interrompeu aqui o vídeo. Então, gente, não que essa revelação seja plena, né? Que ele vai se revelar, Deus vai se revelar plenamente para nós, que isso não vai acontecer. Mas o sujeito que acha que não precisa de religião, ele acha que pode conhecer a Deus, e indiretamente ele está dizendo isso, que eu não preciso que Deus se revele para mim, que eu sou tão inteligente, eu sou intelectualmente tão superior ao resto dos mortais e à boçalidade humana, que eu posso construir uma religião, né, ditada pela minha inteligência, porque eu sou inteligente. Olha que coisa interessante, olha a diferença de um sujeito que pensa dessa maneira para um profeta como Moisés, por exemplo. Vou dar um exemplo para você. Moisés, ele foi educado na corte do faraó do Egito. Ele provavelmente deveria ser um homem muito culto, muito versado nas ciências e nas letras de sua época. Pois bem, Moisés, quando subiu ao Monte Sinai, ele mesmo, antes disso, né, ele poderia ter perfeitamente criado uma Torá com a sua própria inteligência, com a sua própria bagagem e conhecimento. Mas não, ele preferiu subir ao Monte Sinai de mãos vazias e receber de Deus diretamente os mandamentos. Né? Olha que humildade, que sintoma de profunda humildade, né? E depois Deus fez lá as leis nas tábuas, ele levou e desceu do Monte Sinai e encontrou o povo adorando o bezerro de ouro. Quebrou as tábuas. Subiu lá no Monte Sinai de novo, numa outra ocasião, dessa vez com tábuas, mas as tábuas estavam o quê? Vazias. Não tinha nada escrito nas tábuas, porque ele queria que Deus escrevesse Deus diretamente nas tábuas. Isso é o quê? O que significa isso? Que a verdade divina só é acessível através de Deus mesmo, e não pela elucubração ou criação do intelecto humano. Né? Quer dizer, é um desejo pela verdade, o que acontece é o seguinte, isso me faz lembrar o Sócrates. A atitude de Moisés lembra muito a de Sócrates. Tudo que sei é que nada sei. Né? Quando ele chegou de mãos vazias na primeira vez e chegou com tábuas, com nada escrito, tábuas rasas, em branco, para Deus escrever a verdade, Deus ele mesmo, né? Ele de uma certa forma está dizendo: só sei que nada sei, quem sabe é Deus. Né? Essa é a humildade do homem de fé. Entendeu? E esse é o verdadeiro sentido da religião. Né? O indivíduo que diz que não precisa de religião, ele é o anti-Sócrates. Ele diz: sei que tudo sei, então não preciso saber mais nada, porque por isso eu não preciso de religião. Né? Que na verdade, primeiro, existe na atitude de Moisés de subir ao Monte Sinai e deixar que Deus mesmo escreva na tábua, né? E entregue para ele, e não ele inventar a coisa de si mesmo. Há nisso o reconhecimento de uma instância superior ao seu intelecto. Entendeu? Quer dizer, o homem tem que esvaziar-se de si, esvaziar-se de seu ego, esvaziar-se de sua ego-personalidade, esvaziar-se de seu ego intelectual, do seu egoísmo, de seu egotismo intelectual, né? De sua vaidade intelectual narcisista. Ele tem que se esvaziar disso tudo, né? Para, através de uma profunda neutralidade, uma profunda atitude de objetividade, né? Receber a luz de Deus, para que a luz receber a luz e para que ela brilhe na sua alma, na sua mente, né? Para que ele tenha a luz diretamente de Deus. Então, o indivíduo que rejeita a luz de Deus, mas acha que pode, a partir de suas próprias luzes, da luz natural da sua razão, chegar a Deus, ele está
numa espécie assim de narcisismo luciferiano. É como uma espécie de rebeldia contra a verdade. É uma atitude totalmente diferente dos anjos. Por que os anjos, eles falam hosanas, hosanas, louvado seja Deus, lá na glória eterna de Deus, né? Os anjos, a todo instante, eles glorificam a Deus. Eles não glorificam a si mesmos. Eles glorificam a Deus. Porque a essência do fenômeno religioso é a anulação do ego. É o esvaziamento de si, né? Quando você reconhece uma instância superior, seja Deus, seja o que for, quando você é o reconhecimento de uma instância superior ao seu intelecto, ao seu ego intelectual, entendeu? Você se livra da primeira, digamos, da grande ilusão que nos prende a todas as misérias, todas as catástrofes, todos os infortúnios que acontecem com a humanidade, todas as guerras, todas as tragédias, advém do quê? Do ego. Né? O capitalismo, a sociedade de consumo, todos os conflitos, a fome, as guerras, a crise econômica, a destruição do meio ambiente, tudo isso, por trás de todos os males do mundo está o ego humano, o eu, né? Inflamado, o ego inflamado. Entendeu? E a natureza e a essência do fenômeno religioso é você se esvaziar desse eu, desse ego, desse egoísmo, você sair de si, né? É você sair do autocentramento, é você pensar nos outros, né? Você primeiro é o reconhecimento de um Deus. Por isso que perguntaram, mestre, qual é o principal mandamento? O primeiro deles é: ama a Deus sobre todas as coisas. Olha só, ao invés de você amar a si, ama a Deus sobre todas as coisas. E ao invés de você amar a si, né, o segundo semelhante a este, ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? Olha que coisa interessante. O indivíduo que acha que não precisa de religião, ele diz: eu não preciso de instrução espiritual. Eu não preciso ser ensinado, porque eu já sei tudo. Eu não preciso de nenhum Jesus, eu não preciso de nenhum Buda, porque eu sou melhor do que esses sujeitos. Eu não preciso de nenhuma fé, porque eu já tenho a minha inteligência e eu sou melhor do que todos os demais. Porque eu sou, né, essa minha montanha de ego, de vaidade narcísica que eu tenho, ela já me satisfaz, né? Então, isso na verdade, o sujeito que as pessoas acham que é elegante falar: eu não preciso de religião, né? Isso no tempo dos nossos avós, isso já é uma coisa ultrapassada e demodê, fora de moda, anacrônica, extemporânea, né? Era naquele tempo que dos nossos avós, que era bonito dizer, elegante, falar: eu sou agnóstico, eu sou ateu, e também eu não preciso de religião. Quer dizer, nós estamos vivendo num outro tempo, talvez naquilo que se poderia chamar de era de Aquários, onde as pessoas, elas não têm mais pudor de falar, de externar os seus sentimentos místicos, o seu anelo pela transcendência, por aquilo que escapa a essa dimensão convencional, a nossa mente convencional, a nossa mente densa e grosseira, e uma busca pelo absoluto. Mas essas pessoas, elas estão presas ao século XIX, à época de Allan Kardec, em que havia externado e estampado de uma forma muito exacerbada essa ego intelectualidade, essa ego personalidade, né? Esse ego intelectual que precisa ser trabalhado em cada um de nós. E essa é a essência da religião. A religião é você sair de si, né? E reconhecer uma instância superior a si, né? Então isso é um exercício de transcendência do ego, é um exercício de morte do ego, entendeu? Porque é a partir do momento que você ultrapassa o ego, você encontra verdadeiramente a felicidade, você encontra verdadeiramente sabedoria superior, você encontra verdadeiramente paz. Ok, gente? Tem muita gente que fala: ah, não, mas você negar o ego é um absurdo. Não. Entendeu? Pensem, só para a gente encerrar esse vídeo, pensa em 5 coisas: ciúme, ódio, inveja, né? Apego, né?
E que mais? Indiferença. Tudo isso são sentimentos que podem destruir a sua vida. E eles emanam da onde? Do ego, né? Então, o sujeito, então, para concluir o nosso vídeo, quem diz não preciso de religião é como um aluno que diz não preciso de professor. É um aluno que não vai aprender nada. É um aluno que não vai respeitar o seu professor. É um aluno que não vai respeitar os seus mestres, né? É isso que eu tenho a dizer para essas pessoas. E desculpa se isso fere, entendeu? Mas isso precisa ser dito, porque não tem nada de elegante falar isso, tá, gente? É uma coisa bem feia. É algo que precisa ser da sua personalidade, que precisa ser muito trabalhado. Tá ok, gente? Eu espero que tenham gostado do nosso vídeo e até o próximo, se Deus assim o permitir. Até lá.